Desde o início da semana, os aeroportos brasileiros vêm registrando longas filas após a entrada em vigor dos novos procedimentos mais rigorosos de fiscalização de passageiros e também de bagagens. A mudança, que vale para voos nacionais e internacionais em todos os aeroportos brasileiros, foi tomada para aumentar a segurança dos viajantes e não tem prazo para acabar. Mas o que fazer para não ter problemas e não perder o voo, por exemplo? Quem vai explicar para a gente é o advogado Humberto Valim, que está com a repórter Evne Araújo. Vamos voltar a falar com ela, Evne. Oi, Érica. Bem-vindo, doutor Humberto. Doutor, o que acontece quando alguém espera mais de 30 minutos ali na fila do check-in? Ocorre que após 30 minutos, qualquer fornecedor, inclusive este administrador do aeroporto, tem direito o consumidor a ser atendido em qualquer serviço em até 30 minutos. Ou seja, aquele consumidor que fica esperando na fila mais de 30 minutos para fazer a sua inspeção de segurança passa a ter direitos. Direitos esses que são direitos morais, de danos, reparação, morais e materiais pelo excesso da demora nessa inspeção. Quando há a recomendação de chegar com 2 horas de antecedência, essa é uma obrigação do consumidor? De forma alguma. Essa recomendação, ou seja, chegue 2 horas se vai viajar de manhã, chegue no dia anterior se vai viajar, ou seja, de fato o consumidor, ao entrar nessa inspeção, nessa fila de inspeção, ele deve ser atendido, qualquer que seja a quantidade de passageiros, em até 30 minutos. Ou seja, a responsabilidade por adequar a quantidade de portais de raio-x, de funcionários para fazer esta inspeção é do administrador do aeroporto. Ou seja, em Brasília, por exemplo, existe uma administradora do aeroporto de Brasília. Essa administradora, Inframérica no caso, ela é responsável por colocar a quantidade exigida pela demanda. Ou seja, mais balcões, mais raio-x para dar vazão a essa fila que não pode ultrapassar 30 minutos. O que acontece se um passageiro, porventura, por causa dessa nova regra de inspeção, ele perdeu o voo? Veja bem, o passageiro que perdeu um voo, ele tem de imediato um dano material, que é ser ressarcido da sua passagem. Mas não só o dano material, às vezes ele perdeu um evento. A responsabilidade é da operadora do aeroporto, em qualquer cidade. Ele tem que ajuizar uma ação de ressarcimento da passagem, dos danos materiais, da perca do voo, do evento, contra a operadora. Ou seja, é direito do consumidor embarcar no seu avião, desde que ele chegue 30 minutos antes para fazer a inspeção. O que fazer, né? Quem procurar, onde reclamar? O passageiro pode, inicialmente, nos próprios aeroportos, existem postos do juizado especial. Nesses postos, ele pode ir lá ajuizar uma ação informando que, ultrapassado esse tempo de 30 minutos, ele sofreu algum dano, eventualmente a perca do voo ou o fato de ficar por horas numa fila, dependendo da situação, também pode abalar a própria dignidade desse passageiro, fazendo então que ele seja possível ter uma indenização de danos morais por essa atitude do operador. O que ele precisa de documentos, né, para se resguardar aí do seu dinheiro, do seu direito de ter essa passagem de volta, enfim? Comprovar que ele chegou a tempo e a modo. Na hora que ele fez o check-in, ele recebeu um comprovante. Este comprovante, ao passar na entrada da inspeção, começar a contar o tempo. Testemunhas, o próprio bilhete de passagem, enfim. Este consumidor consciente, conhecendo os seus direitos, porque ele paga por esse serviço, ou seja, a taxa de embarque que ele paga é justamente para remunerar esse serviço da inspeção. Já que ele paga e muito caro por essa taxa de embarque, ele precisa de um serviço adequado, eficiente, rápido, que deve ser oferecido por todas as administradoras, repito, dos aeroportos brasileiros. Doutor Humberto Valim, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça.